E aí galera, beleza? Vamos aqui para a segunda parte do tutorial de ponteiros na linguagem C. Temos aqui o exemplo mais clássico do uso de ponteiros para alterar uma variável dentro de uma função, quando eu quero que aquela alteração permaneça. Vamos rodar esse programinha aqui. Então temos aqui x10, y40, imprimir uma vez antes de fazer nada, o valor esperado é 10,40. Chamo trocar sem utilizar ponteiro, não alterou o valor. Chamo trocar passando os ponteiros, o valor mudou. Para alterar a variável que está apontada por ponteiro, esse exemplo aqui é simples, dá para entender rapidamente, mas às vezes acontece que a gente quer alterar o valor do ponteiro, por exemplo, alocá-lo dentro de uma função, ou realocá-lo, ou dar um free nele, e às vezes a gente pensa que, não, ele é um ponteiro, vamos usar ele da mesma forma. Mas vamos, por exemplo anterior aqui, eu vou mostrar como alocar o vetor dentro da função. Vou apagar, vou comentar essa parte da matriz, a impressão da matriz também. Vamos pegar só a parte do vetor aqui. Então, vamos copiar isso aqui para uma função, preencher vetor, recebe um vetor. Imprimir. Lembrar de chamar a função aqui, né? Encher vetor. Mas o que é que a gente vai passar como parâmetro aqui? O que é que ele espera? Estou fazendo aqui da forma errada e muitas vezes muitas pessoas cometem esse erro. Eu mesmo já cometi algumas vezes no início. Então é o seguinte. Eu estou esperando um ponteiro para vetor, uma estrelinha aqui. Então aqui já está com estrelinha. Vou passar o vetor do jeito que ele está, porque ele é uma estrelinha. Beleza. Até aí funcionou. Estou passando o vetor para cá. Vou ver aqui. Eu preciso dessa variável aqui. Tamanho do vetor. Aqui. Vamos ver. Por enquanto tá beleza. Então vamos compilar aqui para ver o que é que vai dar. Ponteiros. Tamanho 5. Estou aqui nesse scanf agora. Eu não coloquei uma mensagem, mas ele está pedindo os 5 valores desse vetor. 1, 2, 3, 4, 5. Imprimindo o vetor. Coloquei, aloquei. Beleza, está funcionando? Depende, se o que você queria era apenas alocar aqui e ficar com a memória de 5 inteiros perdida, funcionou. Mas vamos tentar agora copiar o código aqui de volta, impressão do vetor, compila novamente e o tamanho menor 3, 1, 2, 3. O que aconteceu? Por que é que não está imprimindo aqui? Gente, voltamos aqui para esse exemplo. Quando eu passei isso aqui,
int A, int B, eu estou passando uma cópia do valor de A, ou do valor de X e do valor de Y para A e B. Quando eu venho para cá, eu estou passando uma cópia do valor de vetor. Mas o que é que vetor representa? Vetor é um endereço de inteiro. Quando eu utilizar vetor igual a 5, por exemplo, estou indo pegando esse endereço que está gravado aqui, estou salvando o valor 5 do valor apontado por ele. Mas o que acontece? Quando eu passo para cá, eu não estou mexendo no valor apontado por ele apenas. Eu estou fazendo essa operaçãozinha aqui, vetor igual a malloc. Então, eu passei aqui uma cópia dessa variável. Uma cópia da variável que tinha um endereço de x. Então, essa variável aqui tem o endereço, não de x, mas o endereço que ele estava apontando aqui. Vamos dizer que era nulo. Eu copiei. Se eu tivesse inicializado com nulo, eu fiz uma cópia, passei um ponteiro para nulo aqui. Se eu fizer esse malloc aqui, estou alterando o valor dessa variável, não dessa aqui. Eu fiz um desenho aqui, que é o seguinte. Isso aqui não é que ele vale 500, não. É como se fosse um valor de memória. Digamos que P está na posição 500 de memória. E ele aponta para um valor que está na memória do endereço 1000. Quando eu chamar uma função, se eu passar P dessa forma aqui, preencher vetor, a única coisa que eu estou fazendo é a seguinte. Estou criando uma nova variável aqui dentro da função. P2, vamos dizer aqui, que está apontando para esse lugar aqui. Mas se dentro da função eu fizer P2, opa, você não vai apontar mais para cá não. Você vai apontar para esse cara aqui. Quando eu sair da função, essa P2 vai ser destruída e o valor de P continua apontando para a mesma coisa, porque eu passei uma cópia e a cópia era um ponteiro para cá. Então, se eu quiser que essa alteração, quando saísse da função, eu terminasse com P apontando para essa mesma coisa que P2 estava apontando, eu tenho que passar o endereço de P. E é o seguinte, eu tenho que adicionar uma estrelinha aqui, e aqui eu passo o endereço da variável, não o valor. E na hora que eu estou utilizando a variável aqui, eu tenho que referenciar ela, usar uma estrelinha aqui. Todos os lugares que eu estiver usando vetor, eu vou ter que usar uma estrelinha. Aqui é o size of, ele vai dar o mesmo valor que é um ponteiro, mas aqui não, estrelinha é no vetor, mais e aqui, vamos ver se eu não esqueci nada. Tamanho 4. 1, 2, 3, 4. Opa, tem algo errado aqui. Vamos ver. Passei. Aqui. Três. 1, 2, 3. Opa.
o que é que aconteceu aqui? A variável tamanho vetor, ela não foi trocada. Então eu tenho que só dizer ele retornar um inteiro, retornar o tamanho vetor. Essa variável aqui vai receber o retorno dessa função. Um dado novo. Opa. Tamanho vetor. Eu copiei lá para cima. Um, dois, três. Agora funcionou. Eu alterei o valor do ponteiro dentro da função. Vou mostrar que não era a variável vetor que não estava imprimindo. Eu vou dar alguns Ctrl Z e voltar ao código anterior. Antes de passar com 2 estrelas. Aqui. E vou tamanho vetor alterar para ele receber do mesmo jeito que estava fazendo antes. Vai ser um int. O tamanho vai ser 2. 1, 2. Vendo aqui o erro que deu. Porque desta vez o vetor passou a cópia para dentro do endereço. Ele foi alocado aqui. É uma nova variável. E quando eu voltei para main, eu tentei acessar as posições 1 e 2 desse vetor aqui, que não estava apontando para nada. Por isso deu falha de segmentação aqui. Um exemplo bem simplesinho é o seguinte. O que eu vi lá no Stack Overflow foi esse aqui. Void f recebe um ponteiro. Tenta atribuir um null. Vou apagar um exemplo aqui só para ver a quantidade de texto. E ele fazia o seguinte: malloc alocou algum vetor, algum valor aqui no vetor. E chama a função f(x) e testava se x foi desalocado ou não. If igual a null, me desaloquei. Vou tentar rodar aqui. Opa! F vetor ele diz que continua alocado. Por quê? Porque eu passei mais uma vez. Volto para essa figura aqui. Passei apenas uma cópia. Vou voltar como estava antes. Quando eu criei a função, a variável que é vetor, aqui é x.
Assim que eu chamo a função que eu estou fazendo é isso. Quando eu dei free e igualei a null, eu fiz nessa variável aqui. Null é essa variável aqui. Eu não mudei nada no endereço que é essa fonte. Então ele está dizendo que continuou alocado. Mas como eu dei um free no valor que estava sendo apontado nesse endereço aqui, então pode ser que dê problema se eu tentar utilizar essa variável aqui, porque eu disse para o sistema operacional que, opa, essa área de memória aqui está livre, mas eu ainda tenho esta variável apontando para lá. Pode ser que não dê problema, que eu consiga acessar isso aqui, beleza, de boa, que acesse seus valores, mas como eu disse que isso aqui estava livre, a qualquer momento o seu programa ou outro pode usar essa área na memória aqui para outra coisa. E quando eu tentar acessar através dessa variável, vai dar um problemaço. Então é sempre bom tomar cuidado quando mais de um ponteiro está apontando para o mesmo canto. Quando liberar a memória de um, não tentar acessar com o outro. E como fazer do jeito certo aqui, se eu quero que altere essa variável, tenho que fazer a mesma coisa. Faço como referência o endereço do vetor, adiciono uma estrelinha aqui e uma estrelinha aqui. Então, minha dica é a seguinte: se você sabe como operar com o vetor aqui na main, por exemplo, na main você ia fazer vetor igual a qualquer coisa aqui, quando você quiser alterar essa variável vetor dentro de uma função, adicione uma estrelinha extra, uma a mais do que o valor de vetor. No caso aqui, eu tinha uma, eu coloco duas. E todos os lugares onde você fosse usar aqui, se fosse na main, você usaria free vetor. Na função, você troca esse nome, vetor, todos os usos dele, pelo parâmetro correspondente, que lá é x. Coloque em parênteses para não ter dúvidas. E usa da mesma forma esse valor aqui, entre parênteses aqui. Aqui não precisou parênteses porque não tem nenhuma outra operação, só tem ele do lado esquerdo. Mas se você usar esse valor aqui, é a mesma coisa que está executando esse código na main, usando isso aqui como V, o valor que você passou. Bom, galera, é isso aí. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até logo.